Os espectadores da série Demolidor disseram que o Vigia estava ali observando alguns acontecimentos na série. E o produtor da série confirmou, o Vigia estava lá de olho mesmo. Mas você sabia que o Vigia já apareceu em outras produções da Marvel? É isso que eu vou te contar nesse vídeo, junto com uma teoria que vai conectar todas as cenas e evidências definitivas sobre esse caso. Vem comigo! Quem é o Vigia? Para entender essa teoria, precisamos mergulhar fundo na história do personagem. O nome verdadeiro desse ser cósmico é o Ato, e ele foi criado por duas lendas dos quadrinhos, Stan Lee e Jack Kirby. Sua primeira aparição histórica aconteceu na revista Quarteto Fantástico número 13. O Ato pertence a uma raça alienígena conhecida simplesmente como os Vigias. Eles são uma das espécies mais antigas e tecnologicamente avançadas de todo o universo. No passado distante, a raça dele decidiu compartilhar seu vasto conhecimento com outro planeta. Eles entregaram a tecnologia de ponta para uma civilização alienígena chamada de Prosilicanos. O resultado foi catastrófico. Os prosilicanos usaram conhecimento para criar armas de destruição em massa. Eles acabaram destruindo o próprio planeta e aniquilando a própria espécie. Tomados por uma culpa insuportável, os vigias fizeram um juramento cósmico inquebrável. Eles decidiram que jamais iriam interferir na história de nenhuma outra raça. A missão deles passou a ser apenas observar, registrar e compilar o conhecimento do universo. Eles guardam todos os registros das suas observações para a espécie que nascerá após o fim do nosso universo atual. Dentro dessa rígida ordem cósmica, o Ato recebeu uma missão muito específica. Ele foi designado para observar a Terra e o nosso sistema solar em constante evolução. Para fazer isso em total segredo, ele construiu sua base na chamada Área Azul da Lua. O grande problema e o que torna o personagem tão rico é a sua enorme empatia. Apesar do juramento sagrado de sua espécie, o Ato desenvolveu um carinho enorme pela humanidade. Ele se apegou tanto aos humanos que acabou quebrando sua promessa de não interferência várias vezes. O caso mais famoso ocorreu na aclamada saga da chegada de Galactus à Terra. O Ato não apenas alertou o Quarteto Fantástico sobre a ameaça letal do Devorador de Mundos, ele também ajudou diretamente o Tocha Humana a encontrar a arma capaz de derrotar o vilão. Com o passar dos anos, o Vigia assumiu o papel de grande narrador oficial do multiverso. Em 77, a Marvel lançou a clássica série de revistas intitulada What If. O Ato servia como nosso guia por essas realidades alternativas e histórias completamente hipotéticas. Esse formato icônico das revistas inspirou a criação da série animada What If no Disney+. Mas a jornada do Ato nos quadrinhos não é feita apenas de observação pacífica e narração. Um dos momentos mais chocantes e importantes do personagem ocorreu na mega saga Pecado Original. Nessa história sombria, o Vigia é misteriosamente assassinado dentro da sua base na Lua. O assassino arranca os olhos de Uatu, pois eles contêm todos os maiores segredos e pecados do universo. Isso desencadeia uma investigação gigantesca que muda drasticamente a vida de vários heróis da Marvel. Mais tarde, a HQ revela que o responsável por puxar o gatilho e matar o Ato foi o próprio Nick Fury. Ele fez isso em um ato desesperado para proteger a Terra de ameaças alienígenas iminentes. O Nick Fury é então amaldiçoado a assumir o antigo lugar do Ato, se tornando o não visto. Eventualmente, como é de costume nas histórias em quadrinhos, o Ato acaba retornando à vida. Hoje, ele continua sendo a testemunha silenciosa das maiores tragédias e vitórias do universo Marvel. A aparição na série do Demolidor. Mas afinal, onde foi que o Vigia deu as caras em Demolidor? Tudo aconteceu de forma muito sutil no quarto episódio da nova série. Foi logo após aquela luta intensa entre o Demolidor e o Mercenário. A câmera foca em um vidro quebrado com as luzes da rua brilhando ao fundo. Nesse momento exato, as rachaduras formam a silhueta perfeita da cabeça do Vigia. Os fãs com os olhos de águia pegaram essa aparição que era quase imperceptível. Eles rapidamente trouxeram o assunto para a internet e as redes sociais enlouqueceram. A partir disso, surgiu a melhor teoria sobre a presença dele em Demolidor Renascido. A grande explicação envolve diretamente as atitudes extremas do Rei do Crime. Tudo se conecta com a trágica história de Wilson Fisk e a perda de sua esposa Vanessa. Muitos fãs estão especulando que o ser cósmico está lá exclusivamente para monitorar o Fisk. Isso faz total sentido se olharmos para o que o vilão já fez em outras realidades. No aclamado filme de animação Homem-Aranha no Aranhaverso, de 2018, vemos exatamente isso. Nessa história,
o rei do crime também perde a Vanessa e toma uma atitude drástica. Ele financia a construção de um supercolisor e abre um buraco negro gigantesco através do multiverso. O único objetivo dele era sequestrar uma versão alternativa da sua família de outra dimensão. Essa atitude completamente egoísta quase destruiu o tecido da realidade daquele universo inteiro. E é por esse motivo exato que o Vigia faria uma aparição silenciosa em Demolidor Renascido. O Vigia sabe muito bem do enorme potencial destrutivo de Fisk quando ele é levado ao limite. Por isso, ele decidiu ficar de olho no Rei do Crime para conter possíveis ameaças futuras. E não pensem que isso é apenas uma invenção infundada da cabeça dos fãs da Marvel. Essa teoria acaba de ganhar um peso enorme graças a uma confirmação oficial de bastidores. De acordo com uma publicação do site Omelete, o chefe da Marvel Television falou sobre o assunto. Brad Winderbaum foi até a sua conta oficial no Instagram e publicou a foto desse vidro quebrado. Na legenda dessa publicação, o chefe da Marvel escreveu a sugestiva frase "sempre observando". Para não deixar nenhuma margem para dúvidas, ele ainda marcou a conta oficial da série What If. Isso praticamente confirma que o formato do rosto no vidro não foi uma mera coincidência de gravação. A Marvel está escondendo conexões multiversais grandiosas até mesmo em suas histórias urbanas mais realistas. Outras aparições. Mas essa não foi a primeira vez que a raça dos Vigia deu as caras no cinema. Em Guardiões da Galáxia Volume 2, nós vimos vários deles reunidos na Lua. Eles estavam ouvindo pacientemente as longas histórias de um astronauta especial. Esse astronauta era ninguém menos que o lendário Stan Lee em sua participação. Sobre Vingadores Ultimato, existe um boato muito famoso entre os fãs. Na época do lançamento, muitos juravam ter visto a silhueta dele no céu estrelado. Diziam que ele estava assistindo a grande batalha final contra o Thanos. Mas até hoje, a Marvel nunca confirmou isso oficialmente como uma aparição real. A consagração do personagem veio mesmo com a série animada What If. Lá, o ato não é apenas um detalhe escondido, ele é o grande narrador de tudo. Ele nos guia pelas realidades e até quebra seu juramento para enfrentar o Ultron. A imagem clássica dele com os olhos brilhantes no espaço se tornou um símbolo. Na série infantil I Am Groot, ele fez uma participação muito divertida e inusitada. Ele aparece majestoso no espaço, com seu visual clássico observando o universo. Mas o momento solene dele é interrompido pelas bizarrices da pequena árvore. Já em X-Men 97, a aparição dele foi um verdadeiro e assustador presságio de tragédia. Ele surge no céu noturno, de forma bem sutil, momentos antes do ataque a Genosha. A presença dele no episódio 5 mostrou aos fãs que um evento horrível iria acontecer. A nova série animada, Olhos de Wakanda, também já garantiu a presença dele. A forma colossal do ato se mistura com as nuvens. Vemos um rosto dourado se formando no céu para observar a história daquela nação. A animação, seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha, também não ficou de fora. O Vigia apareceu discretamente com seu rosto desenhado sutilmente nas estrelas. Ele está lá, de olho nas novas e inusitadas aventuras desse jovem Peter Parker. Em Marvel Zombies, o cenário é de puro terror com um apocalipse zumbi rolando solto, mas o Vigia está lá, imponente durante um belo pôr do sol alaranjado. Ele é a testemunha ocular do fim do mundo. E claro, temos Demolidor Renascido. Como vimos na imagem do beco, o vidro quebrado reflete o design brilhante dos seus olhos, e isso mostra que ele está monitorando os passos perigosos do Rei do Crime na série. Além dessas aparições, a raça dos Vigias ganhou uma bela homenagem nos cinemas recentemente. No filme Thor, Amor e Trovão, quando os heróis chegam ao grande templo cósmico da eternidade, nós podemos ver ao fundo estátuas gigantescas e imponentes esculpidas com a forma física deles. Por que isso é importante? Mas por que todas essas aparições secretas são tão importantes para o futuro? A resposta está na própria essência de quem o Vigia é no universo Marvel. Nós sabemos muito bem que o ato não perde tempo acompanhando eventos comuns à Terra. Ele só surge quando algo de proporções catastróficas e históricas está prestes a acontecer. A presença dele é um aviso claro de que a realidade como conhecemos corre um perigo extremo. Foi exatamente assim antes da grande e terrível tragédia na ilha de Genosha nos X-Men. Ver o Vigia monitorando uma série tão realista e urbana como a do Demolidor é um grande alerta. Isso significa que as ambições do Rei do Crime podem ter sérias consequências multiversais. Essa aparição une perfeitamente as tramas menores dos heróis de rua com o núcleo cósmico. E isso prova que absolutamente tudo está interligado na grande caminhada para Vingadores Doutor Destino.
Inclusive, o próprio Ato pode ter uma participação essencial nesse novo filme a fim de ajudar os heróis em algum momento durante o fim de tudo que existe. Stan Lee como Vigia. Existe uma teoria fantástica que abraça toda a história do cinema da Marvel. Envolve o nosso querido e saudoso mestre dos quadrinhos, Stan Lee. Durante anos, os fãs notaram que ele aparecia em absolutamente todos os filmes. Ele estava nos clássicos X-Men da Fox, no Homem-Aranha da Sony e em todo o UCM. A teoria afirmava que ele não estava interpretando personagens aleatórios e diferentes. Na verdade, ele seria a mesma entidade cósmica viajando por todo o multiverso. Muitos fãs começaram a suspeitar que o próprio Stan Lee era um vigia disfarçado, ou no mínimo, ele seria um informante de extrema confiança trabalhando para a raça deles. Toda essa teoria genial acabou ganhando força dentro do universo cinematográfico em 2017. No filme Guardiões da Galáxia Volume 2, nós o vemos no espaço conversando com os vigias. Na cena, ele menciona a época que trabalhou como entregador da FedEx na Terra. Essa foi uma referência direta à sua famosa participação em Capitão América Guerra Civil. O diretor James Gunn e o produtor Kevin Feige confirmaram a intenção dessa cena. Eles quiseram oficializar que Stan Lee é o grande elo de ligação de todos os filmes. Infelizmente, o mestre faleceu no final de 2018 e deixou um vazio enorme nos cinemas. Ele não pode mais estar presente fisicamente gravando suas famosas participações especiais. Por causa disso, essa teoria dos fãs ganhou um significado ainda mais emocionante recentemente. Muitos acreditam que, após a sua morte, o personagem dele ascendeu a um nível cósmico. Ele teria se tornado oficialmente um vigia para cuidar de todas as suas criações de longe. Outros dizem que as atuais aparições do Ato, como essa no vídeo do Demolidor, são uma homenagem. A Marvel estaria usando a figura do Vigia para substituir a eterna onipresença do Stan Lee. É uma forma poética e linda de dizer que o criador continua observando a sua grande obra. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu likezão, se inscrever no canal Nerdia e até a próxima!